E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, o seu espermograma deu alterado, significa infertilidade. É uma visão um pouco diferente do que a gente tem falado, mas eu trouxe alguns trabalhos científicos aqui. Eu tenho recebido muita informação, muita mensagem de homens que pegaram o resultado do espermograma, tem algum parâmetro alterado ali e já dá uma certa angústia, dá um certo desespero. Então eu trouxe esse tema aqui para o canal para falar um pouquinho de que tem outras coisas que podem estar relacionadas a alterações de espermograma e se toda alteração de espermograma é infertilidade propriamente dita, tá bom? Então vamos lá, puxa a vinheta. Antes de pensar que isso possa causar algum problema, escuta essas informações que eu estou falando aqui para vocês, que acho que vai ser um conteúdo legal. Então puxa a vinheta e bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá, um paper da Lancet. Então, eu pego esses trabalhos científicos que são de revistas científicas muito importantes, né? O Lancet, The Lancet, é uma das revistas mais importantes em medicina. E tem um título que é assim, o diagnóstico e tratamento da infertilidade masculina. Um trabalho publicado em 2021. É um trabalho ligeiramente recente, né? A gente já tem 4 anos, mas fala muita coisa legal sobre espermograma, muita coisa legal sobre tratamento. Então, eu acho que é um paper importante. O Peter que publicou em 2021, como eu falei para vocês. Mas olha o que eu quero tirar, algumas informações que eu tirei desse trabalho. O espermograma é o principal exame inicial para avaliar a fertilidade masculina. Então, a gente sempre começa pelo espermograma, pessoal. Por quê? Porque o espermograma é um ejaculado, né? Você consegue ter acesso ao potencial reprodutivo do homem. E você consegue ter uma série de parâmetros, eu já vou repetir quais são os parâmetros que a gente olha no espermograma, mas olha o que eles falaram também que é legal. Mas ele não determina sozinho a capacidade de um homem de gerar gestação. Então, pessoal, por incrível que pareça, eu pego essa informação aqui no consultório e falo sempre isso, né, de uma curva de normalidade do espermograma na população. Tem homens que têm o espermograma normal e a esposa não engravida, né, e é quando a gente exclui todas as coisas da mulher também. Então, o espermograma não é o único parâmetro. São duas situações específicas. Quando ele é normal, pode significar, não é o único parâmetro de potencial reprodutivo, ou seja, não significa que ela vai ter chance de engravidar, única e exclusivamente. E quando está alterado, não significa que não vai gerar uma gestação. Eu vou falar um pouquinho das alterações aqui, que são probabilidades. Então essa é uma informação importante. Um resultado alterado, olha a frase do The Lancet. Um resultado alterado não significa infertilidade masculina definitiva. Então essa é uma informação legal, porque depende muito do parâmetro, legal? A OMS faz o seguinte, muitos homens com parâmetros abaixo dos valores de referência conseguem ter filhos naturalmente. Isso é uma coisa importante. Então vamos lá, eu queria explicar um pouco dessa curva para vocês entenderem o que está por trás desse raciocínio e quais são os exames complementares que são possíveis para falar por que o homem pode gerar uma gestação mesmo com o espermograma alterado ou porque homens com espermograma normal ainda assim podem não gerar gestações na esposa, considerando aqui que a mulher não tem nenhum problema de saúde, né? Não tem trompa obstruída, não está ovulando normalmente, o endométrio está bonito, não tem endometriose, coisas que a gente fala ali da infertilidade feminina também, beleza? Então vamos lá, para vocês entenderem uma coisa, como a gente cria esses parâmetros de normalidade no espermograma? A OMS pega 6 mil homens, 8 mil homens, depende ali da edição, né? Essa última edição é de 2021, pega esses 6 mil homens e esses homens que engravidaram as esposas em casa e faz uma curva, né, desses parâmetros do espermograma. E essa curva é uma distribuição, como são 6 mil homens, é uma distribuição, e todos os homens que têm acima de 5% nessa curva são considerados normais. Mas olha que detalhe interessante, homens que têm abaixo dos 5% também engravidaram as esposas, porque são homens que já engravidaram as esposas que estão fazendo espermograma como curva de normalidade. Então essa é uma informação importante, ou seja, homens abaixo dos 5% também engravidaram as esposas. Outra coisa importante, quando você tem parâmetros de normalidade, você está muito próximo dos 5%. Ou seja, as pessoas que estão no meio do caminho, lá 50%, têm valores muito melhores de espermograma. Isso significa que você pode ter espermograma normal, mas está 5% da população dos homens. E mesmo assim ter uma subfertilidade. Né? Ou seja, demorar mais tempo para engravidar a esposa, porque você tem um parâmetro muito próximo da normalidade. Então, esses são dois aspectos importantes. Mesmo pessoas abaixo dos 5%, que são os valores de referência, ainda podem engravidar a esposa, e pessoas acima de 5% não necessariamente, ou próximo de 5%, tem um espermograma ótimo, porque está muito próximo dos 5%. E aí um outro detalhe que eu anotei aqui para falar para vocês. Existem vários trabalhos, pessoal, mas vários mesmo,
de homens que colheram o espermograma várias vezes ao longo do ano. E o espermograma muda muito. Se vocês olharem os gráficos de alteração, eu vou tentar pegar esse gráfico para vocês, dessas alterações de espermograma ao longo do ano. Mas o espermograma muda muito, mas muito, muito mesmo. Então tem espermogramas que estão ótimos, e aí você 2 meses depois, tá mais estressado, não tá dormindo bem, sei lá, brigou com a parceira, tá angustiado porque a pessoa que te ama ali não te ama, ou seja, todas as coisas que podem acontecer pioram o espermograma do homem. Isso pode acontecer ao longo do ano, beleza? Então isso é bem importante também. Então pode ser que você tenha colhido o espermograma num momento muito bom, e você passa às vezes 3, 4, 5 meses, que é o momento que vocês estão tentando engravidar, com o espermograma ruim. Depois o espermograma volta a melhorar, ou seja, as variações ao longo do ciclo. Por isso que a gente sempre fala que a principal variável da reprodução humana é tempo. Ou quanto tempo que a pessoa está tentando engravidar, ou quanto tempo que a pessoa está esperando ali para gerar uma gestação. Tá bom? Antes de terminar esse vídeo de hoje, eu queria falar dos parâmetros do espermograma e depois falar de alguns outros testes. Então, o que a gente olha no espermograma? A gente olha a quantidade de espermograma do espermatozoide, a quantidade de espermatozoides no espermograma, que a gente chama isso de concentração. A gente olha a motilidade e a gente olha a morfologia. O que a gente considera normal? Acima de 16 milhões por ml, né, o MS 2021. A motilidade também tem que ter o A mais o B, que são 2 espermatozoides ali. O rápido com direção e o lento normais, e o C e o D que são não móveis, né, assim, os que voltam, eles têm motilidade, mas não é progressiva, ou seja, eles rodam em volta do próprio eixo, e o D é imóvel. E o A mais o B tem que ter uma porcentagem normal, tá bom? O A mais o B mais o C de 30%, ou de 42%, e o A mais o B mais acima de 30% ou 32% nas classificações mais antigas, tá bom? E a morfologia tem que ser maior ou igual a 4%, que é a famosa morfologia de Kruger, que é uma morfologia mais estricta, que a gente chama, mais rigorosa, que de novo é uma discussão enorme de espermograma, né? Se esse é um parâmetro fácil de ver ou não, se todo laboratório consegue ver ou não, e não é fácil de ver. Então a gente tem até mestrandas, né? Tem gente fazendo mestrado em variação de morfologia entre laboratórios. Então, esse é um assunto no Brasil ainda não resolvido completamente, tá bom? Então vamos lá, ó. Existe um exame, pessoal, que chama taxa de fragmentação do DNA espermático. Você pode ter espermograma normal e ter essa taxa muito alta. Então, esse é um exame não só quantitativo de espermograma, mas qualitativo. E existem vários outros. A gente deu uma aula agora no último módulo da pós-graduação, mostrando quais são os exames qualitativos do sêmen, que fazem você interpretar melhor ali o potencial reprodutivo do homem, tá bom? Então, finalzinho, ó, ter um espermograma alterado não significa que você é infértil, mas também não podem ser ignoradas. Você tem espermograma alterado, você precisa passar com o médico da reprodução humana para entender o quão alterado que ele está, se isso é realmente um pepino, se você tem chance de engravidar a esposa em casa, assim por diante. E algumas alterações merecem investigação e acompanhamento especializado, que foi o que eu falei, mas nenhum exame define o futuro reprodutivo do homem. Você tem que complementar. Eu acho que o espermograma, ele é um bom exame de screening, que a gente fala, para você fazer. Se o homem estiver muito bem, a gente começa a olhar outras coisas. Então, 2 coisas de screening: o espermograma e o tempo de tentativa, ou seja, se o casal é realmente infértil, ou seja, tentou 1 ano, não conseguiu engravidar, essa é uma variável importante. Beleza? Então vamos lá, se esse programa vem alterado, não tire conclusões precipitadas. Muitas vezes, antes de você desistir, passa no médico da reprodução humana para ver os próximos passos e entender melhor o que significa esse espermograma alterado. Então, pessoal, você está com o espermograma alterado, depois de toda essa informação que eu passei para vocês, calma, não desiste, procura um médico especialista da reprodução humana para entender o quão alterado que está e como você pode aumentar suas chances de engravidar, beleza? Se inscreve no canal, queria pedir demais para vocês se inscreverem no canal, ativa as notificações, dá um like, né? Eu fiquei sabendo ontem, gente, eu estava olhando um vídeo ontem que dá um like em algum lugar, eu acho que é no Japão, não sei se é no Irã, que é um sinal de desrespeito. Então a gente está pedindo like aqui em algum lugar do mundo, pode ser que isso dê algum problema, mas dá um like pra gente, se ativa aí, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!